Deus não preparou esse momento à toa, né? Ele não te colocou aí, ele não fez essa oportunidade aparecer na sua frente à toa, né? Verdade. Então, esse momento foi criado por ele para te ensinar, para te ajudar a salvar a tua família. Muito bem. Nós vamos começar falando aqui hoje de um homem que ele foi escolhido por Deus. Ele veio a se tornar um exemplo de fé, um exemplo a ser seguido. Você sabe que no livro de Hebreus, capítulo 11, tem lá a lista dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E esse homem é citado lá como um exemplo de fé, como um exemplo a ser seguido. O que esse homem fez? Primeiro, ele assumiu a responsabilidade que Deus deu a ele. Ele tinha sido desprezado, ele tinha sido expulso da sua cidade. Sabe por quê? Porque a mãe dele era uma prostituta. Então ele foi desprezado pelos próprios irmãos, ele foi tratado como bastardo, foi expulso de casa, fugiu para outra cidade. Mas depois, Deus criou uma situação que o povo foi atrás dele. O povo foi atrás dele para pedir a ele que levasse o exército de Israel na batalha contra os inimigos, porque os inimigos tinham se levantado. Os inimigos estavam ameaçando Israel. Aliás, os inimigos já estavam se mobilizando para destruir Israel. Então eles lembraram desse homem e foram atrás dele e pediram para ele assim: olha, volta, vai lá, ajuda a gente, livra a gente do inimigo, o inimigo está se levantando. E aí ele voltou, ele assumiu essa responsabilidade, ele foi para a guerra, só que tem um detalhe: ele colocou Deus na frente. Ele orou a Deus, o Espírito de Deus possuiu ele. E ele conseguiu enfrentar os inimigos, derrotar os inimigos e livrar Israel. Só que, antes de ir para essa guerra, para essa batalha, ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus, uma promessa para Deus. Porque ele sabia que não adiantava, preste atenção, não adiantava ir para a guerra sem ter Deus na frente. Não adiantava ir para a luta sem ter Deus na frente. Por isso que antes de ir para a guerra, ele fez um voto com Deus e ele falou para Deus: Deus, se o Senhor me der a vitória, se o Senhor for comigo, se o Senhor entregar esses inimigos nas minhas mãos, quando eu voltar dessa guerra com a vitória, eu vou oferecer ao Senhor o primeiro que aparecer na porta da minha casa. Pode ser quem for. Eu vou oferecer para o Senhor. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Jefité. E eu vou colocar na tela para você o versículo que fala quando ele fez esse voto com Deus. Preste atenção. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon, me entregares os inimigos, nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então veja, olha só o voto que ele fez com Deus. Senhor, se o Senhor me der a vitória contra os filhos de Amon, se o Senhor me der a vitória contra o inimigo, se o Senhor for comigo
e me entregar esses inimigos, quando eu voltar, o primeiro que aparecer na porta da minha casa, da minha família, eu vou oferecer ao Senhor. Vou entregar o Senhor. E aí, pessoal, aconteceu que ele foi para a guerra, aconteceu que ele venceu os inimigos, tudo que ele pediu para Deus aconteceu. Deus honrou ele. Aí ele voltou para casa com a vitória. Só que quando ele chegou em casa, quem foi a primeira pessoa que estava na porta? Porque ele tinha prometido para Deus, ele entregaria para Deus a primeira pessoa que estivesse na porta da casa dele quando ele voltasse da guerra com a vitória. Antes da gente colocar, quem foi a pessoa que apareceu primeiro para ele na porta da casa dele? Quem foi? E menos ele imaginava, né? Quem menos ele queria, com certeza ele, né, como homem, preferia que fosse uma ovelha, preferia que fosse um cordeiro, né? Mas a primeira pessoa que saiu da tenda dele foi a filha. A única filha que ele tinha. Ele não tinha filhos homens e nem outras filhas mulheres. Só tinha uma filha. E agora? Ele prometeu para Deus que se Deus desse a vitória, quando ele voltasse da guerra com a vitória, ele ia entregar para Deus a primeira pessoa que estivesse na porta da casa dele. Aí quando ele chega em casa da guerra com a vitória, tá lá a filha dele. E aí? Aí a Bíblia diz assim, coloca aí, vamos lá. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, comemorando a vitória, né? E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Então veja, ele quando viu a filha, ele se lamentou, ele falou: ai meu Deus, eu prometi para Deus que eu iria sacrificar a primeira pessoa que aparecesse, o primeiro que aparecesse na minha casa. E aí, quando eu chego, é a minha filha. E agora? Só que tem um detalhe. Quando a Bíblia fala de sacrifício, ele não poderia pegar a filha dele e matar ela, sacrificar ela para Deus. Até porque Deus não aceita sacrifício humano. A lei de Deus sempre foi contra isso. Aliás, uma das práticas que Deus abominava era o sacrifício humano. Então ele não podia sacrificar a filha no altar. Ele não podia matar a filha e queimá-la em holocausto. Então o que ele fez? Ele entregou a filha ao serviço de Deus. Ele entregou a filha para passar o resto da vida servindo a Deus, e ela não poderia então se casar, não poderia então gerar uma família, e a descendência dele se acabaria. E um detalhe, naquela época, a coisa mais importante era a descendência. Por que tinham muitos filhos naquela época? Porque eles queriam ter uma grande descendência. O homem, a mulher que não tinha filhos, era uma humilhação, era uma vergonha, era uma derrota. Você lembra de várias histórias? Por exemplo, tem a história de Ana, que chorava, não comia porque não podia ter filhos. Tem a história de Abraão e Sara, que não podia ter filhos. E tantas outras. Então, não ter filhos, não ter descendência, era uma humilhação. E ele não ia ter. Porque a única filha, a filha única dele, que ele não tinha mais nenhum filho, seria entregue a Deus, ao serviço de Deus, e não se casaria,
e não teria filhos, e ele não teria mais descendência. Mas aonde que a gente quer chegar com isso? Presta atenção. Mesmo assim, ele não voltou atrás. Ele foi lá e cumpriu o voto, entregou a filha, né? E a Bíblia, só para finalizar a história e a gente entrar no ponto ideal, diz assim, coloca aí o versículo, o último. Diz assim, ao fim dos 2 meses, porque a filha dele ficou 2 meses antes de cumprir o voto, ela pediu 2 meses para se retirar, para se lamentar. Aí, passado esse tempo, ela volta, e aqui diz, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Ou seja, ela não se casou. Ela não... Você vê que ela não foi sacrificada, não foi morta, não. Porque Deus não aceitava sacrifício humano. O sacrifício dela foi que ela foi servir a Deus e ter uma vida de dedicação a Deus sem poder ter família, sem poder se casar. Então, aonde que a gente quer chegar com isso? Veja que quando a pessoa, como Jefité, ela tem um compromisso com Deus, ela tem palavra diante de Deus, ela é fiel a Deus, ela cumpre o voto. Ela faz o que tem que fazer, ela obedece, ela tem temor a Deus. Então, Jefité foi um exemplo. E o interessante é que ele tirou o coração da filha e colocou em Deus. O coração de Jefité não estava na filha, estava em Deus. Porque entre a filha e Deus, ele obedeceu o que ele prometeu para Deus. Ele foi prejudicado, né? Entre aspas. Porque ele era um juiz de Israel. Ele poderia ter filhos, ele poderia ter descendência que ficaria no lugar dele, que seriam os próximos, mas para ele cumprir o voto que ele fez com Deus, para ele não desagradar a Deus ali naquele momento, ele se negou, ele entregou outras coisas que ele poderia ter de benefícios, falou que ele iria cumprir o voto. Então isso é o mais importante, né? Ele não foi precipitado, ele foi prudente. Tanto é que os anciãos, quando ele precisou dele, foi buscar ele. Tinham outras pessoas, com certeza, que poderiam salvar Israel, que seriam também tão bons o suficiente, mas eles foram até ele, porque ele tinha algo diferente e, com certeza, era o temor que ele tinha a Deus, né? Inclusive, o que a gente quer que você aprenda aqui hoje é o seguinte. O seu coração não pode estar no seu filho, no seu marido, no seu ente querido, na frente de Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você ama a Deus mais do que qualquer um, então você está indo pelo caminho certo. Você está seguindo um exemplo de fé e você está fazendo a coisa certa. E o fato de você não ter o coração em uma pessoa faz com que aquela pessoa seja de Deus. Porque imagine, se ele não cumprisse o voto dele, se ele falasse, não, Senhor, minha filha não vou entregar não. Eu prometi, falei que ia entregar, mas não dá não. Minha filha não. Ela é minha filha, ela vai casar, vai ter a família dela. Se ele tivesse feito isso, ele estaria tirando a filha da mão de Deus. Porque ele já tinha entregado, ele não podia voltar atrás. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é marido, você que é esposa, você tem que entregar a sua família na mão de Deus. Você tem que colocar a sua família na mão de Deus e não tirar. Quando você é fiel a Deus, quando você tem Deus em primeiro lugar,
acima de tudo e de todos, então a sua família passa a ser de Deus, como foi o caso da filha dele. A filha dele passou a pertencer a Deus. E é isso que as pessoas mais querem. Se eu perguntar aqui, quem aí você quer que o seu marido pertença a Deus? Todo mundo. Quem aí você quer que o teu filho pertença a Deus? Todo mundo. Você quer que os seus familiares sejam de Deus, mas você tem coragem de tirar o coração deles e entregá-los a Deus? Como fez Jefté? Porque às vezes a pessoa, ela acha que o familiar está mais seguro na mão dela, no cuidado dela, na supervisão dela, do que na mão de Deus. Infelizmente, tem gente que ela impede que o familiar seja de Deus. Por quê? Porque ela toma o lugar de Deus. Ela quer cuidar com as mãos dela. Ela quer agir do jeito que ela acha que tem que ser. Ao invés de confiar que Deus vai cuidar da família, ao invés de confiar que Deus vai cuidar do filho, do marido, que Deus vai conduzir a vida deles, tem pessoa que quer pegar essa responsabilidade para ela. E não dá certo. Toda vez que você lutar com a força do braço, você não vai conseguir convencer ninguém. Você não vai conseguir mudar a cabeça do teu filho, do teu marido, do teu ente querido. Você não vai conseguir tirar ele do problema que ele tá. Ele tá enfiado num problema. Ele tá com a vida destruída. Você quer tirar ele do problema. Mas não é com a tua mão, não é com a tua força que você vai tirar. O que a gente quer que você entenda aqui hoje é que como Jefté entregou a filha dele para Deus, ele sacrificou a filha para Deus, você tem que sacrificar. Você tem que entregar. Sacrificar significa entregar, dar, dedicar. É isso aí, dedicar a sua família para Deus. E tem gente que fala, não, mas eu já entreguei na mão de Deus. Entregou na mão de Deus, mas fica brigando. Entregou na mão de Deus, mas fica reclamando. Entregou na mão de Deus, mas fica ligando, fica em cima, fica cobrando. Ou seja, não entregou, né? Porque se tivesse entregado, ficaria em paz e saberia que Deus está no controle. Então, para ser direto e a gente orar pela sua família, o que você tem que fazer? Presta atenção. Tem gente nos assistindo agora, que o maior sonho do coração dela é ver a família inteira na mão de Deus. É ver o filho, é ver os entes queridos todos nas mãos de Deus, na presença de Deus, transformados. Você quer isso? Você quer isso? Então você vai ter que fazer o que fez Jefté. Você vai ter que tirar o teu filho, o teu marido, a tua esposa, o teu ente querido. Você vai ter que tirar da tua mão, do teu domínio e entregar para Deus. Confiar que Deus vai cuidar. Confiar que Deus vai fazer. E você não vai mais se desesperar. Você não vai mais chorar. Quando a pessoa entregou na mão de Deus um familiar, ela fica com medo, ela fica chorando, ela perde o sono. Quando uma pessoa entregou o casamento na mão de Deus, ela fica tentando resolver com a força do braço? Então pensa no que a gente está falando. Pensa. Em que aspecto, em que ponto você ainda está errando nesse sentido? Que você deveria entregar na mão de Deus, mas ainda não entregou. Talvez é toda vez que você fica chorando de noite. É toda vez que você fica tentando convencer o seu familiar de alguma coisa. É toda vez que você fica brigando. É toda vez que você fica ligando, fica em cima, fica preocupado, preocupada. A fé é a certeza. Eu tenho fé que o meu filho, que o meu marido, que o meu ente querido está na mão de Deus. Eu entrego, Senhor, a Ele. Eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu familiar. Então eu não vou mais chorar. Sim.
coisas que não vêm, né? Exatamente. Eu não vou mais chorar, não vou mais reclamar, não vou mais brigar, não vou mais murmurar. Eu vou ficar na minha. Jefité, ele entregou a filha para Deus. Mas entregou mesmo. Não voltou atrás, não. Você sabe que havia uma chance dele voltar atrás. Ele poderia comprá-la de volta. Ele poderia pegar um dinheiro e entregar para os sacerdotes, cancelando o voto dele e pegando a filha de volta. Mas ele não fez isso. Ele pensou assim, acredito eu entreguei, tá entregue, acabou. E foi a melhor coisa que ele fez. Sim. Porque em Samuel e em Hebreus, ele é lembrado como um herói da fé. Né? Ele é lembrado de uma forma positiva. Porque Um ele exemplo, fez né? isso. Um exemplo. Se ele tivesse feito algo diferente, ele não teria sido lembrado. Ou até seria lembrado, mas de uma forma negativa. Como um mau exemplo. Exatamente. Aí entra o ponto. Como você quer ser lembrado, né? Você quer, às vezes, na sua casa, você quer ser reconhecida como uma mulher de fé, como um homem de fé. Você quer ser reconhecido dessa forma, mas é necessário que essas atitudes sejam tomadas, né? Antes de ter o resultado, antes de ter o reconhecimento, tem que haver as atitudes, que é o que Jefté fez. Pois é, e ele foi reconhecido, né? Ele foi reconhecido como um herói da fé. Ele foi reconhecido como um homem de Deus. E às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela pensa assim, poxa, como eu queria que o meu filho me reconhecesse. Como eu queria que meu marido me reconhecesse. Ela fica querendo o reconhecimento dos familiares. Mas os familiares não veem, talvez, esse bom exemplo. Tem que haver esse bom exemplo. As pessoas têm que ver que você é de Deus, que você é diferente. Todo mundo reconheceu que Jefité era diferente. Será que, se fosse você no lugar dele, você não ia querer pegar a filha de volta? Mas ele sabia que ela estava em boas mãos, né? Honestamente, eu pergunto para você, em que mão o seu filho, o seu marido, o seu familiar poderia estar melhor do que na mão de Deus? Não tem. Não teria lugar melhor para a filha dele estar do que na mão de Deus. Ah, mas ela não casou. Ah, mas ela não teve filho. Não gerou a descendência. Ele não se importou com isso, porque ele sabia que Deus tem o melhor. E às vezes a gente acha que o melhor para nós é o que nós pensamos. Só que Deus tem outro plano muito melhor, só que a gente não consegue entender, não consegue enxergar. Quantos que nesse momento reclamam de Deus, dizem que Deus esqueceu, perdem a fé, ficam decepcionados, só que ela não entendeu. Aquilo ali era um propósito de Deus para algo melhor para ela lá na frente. Mas ela não conseguiu entender isso. Ela não conseguiu enxergar. Olha o exemplo de Jefité. Olha quem ele se tornou. Hoje nós estamos aqui lembrando dele. Olha como que ele foi exaltado por Deus. Mas com certeza naquela época, se tivesse alguém incrédulo perto dele, eu ia falar assim, não rapaz, você vai entregar sua filha? Mas você fez um voto, mas é só cancelar. Dá o dinheiro lá e pega de volta. Quer dizer, ele não se deixou influenciar por nada, nem por ninguém. Ele manteve a fé. Qualquer um poderia falar assim, você tá maluco? Você vai entregar sua filha? Você vai deixar de ter descendência? O melhor é você pegar ela de volta, casa ela, gera filho, gera neto, gera descendência. É o melhor. Mas não era o melhor. Quem sabia o que era melhor? Deus. E ele confiou. Então, às vezes, você está vendo uma situação e você acha que é o pior, mas não é. Às vezes, Deus permite que o familiar chegue no fundo do poço, sofra. E aí você fala, ai meu Deus, meu filho está sofrendo. Olha como é que está meu filho, olha como é que está meu marido, está sofrendo, eu não aguento ver ele assim.
Só que você não sabe que aquilo ali é propósito de Deus para fazer ele reconhecer que ele tem que mudar e para salvar ele. E às vezes, para salvar alguém, Deus tem que permitir que essa pessoa desça no fundo do poço. Ou não? Então, às vezes, você está vendo aí o teu filho piorando, parece que você está orando, está piorando. Parece que você está buscando, parece que não está adiantando. Não é que não está adiantando, não. É que você não entende como Deus trabalha. Às vezes, Deus permite acontecer coisas que parecem ruins, mas não são ruins. Lá na frente, você vai entender. Forte isso, né? E Deus reconheceu que ele teve palavra, né? Que ele honrou o voto dele, porque Deus permitiu que na Bíblia ele fosse mencionado 2 vezes, né? De forma positiva. Naquele momento que ele fez isso, Deus já o reconheceu. Ele está na galeria dos heróis da fé. Isso que eu falei por último agora, grava isso no teu coração. Você não conhece o agir de Deus. Às vezes você acha que algo que aconteceu é uma coisa ruim. Você acha que aquilo ali é um problema. Mas Deus está usando aquilo ali para lá na frente salvar a sua família. Tem gente que ela só vai se voltar para Deus quando ela chegar no fundo do poço. Então Deus vai ter que deixar chegar. E você está achando que Deus não está cuidando, que Deus esqueceu. Você está achando que vai perder o familiar, mas não vai. Não vai. Deus está deixando acontecer isso, talvez para ele cair a ficha. Para ele poder entender que o único caminho é Deus. Não é isso? Você entendeu isso aí ou não? Quem entendeu aí? Entendeu ou não? Então agora nós vamos orar pela sua família. E você que é mulher, todas as mulheres, você precisa, mulher, entrar no canal da minha esposa, Thaís Branco. Não agora, né? Agora não, né? Depois. Você vai entrar, vai se inscrever no canal dela e vai acompanhar o trabalho que ela está fazendo, ensinando, cuidando, orando, buscando sabedoria de Deus para passar o melhor para você, mulher. É um trabalho específico, né? Sim, nós temos buscado de Deus essa direção específica para a mulher, de acordo com os problemas, né, que as mulheres têm em especial, né? Não são os mesmos problemas que um pai e uma mãe têm. Uma esposa e um marido. É diferente. Sim. Então, a cada vez que você participar, você vai aprender exclusivo e só para mulher. Mas não é para parar de assistir aqui não, tá? É para continuar aqui e depois você vai lá, assiste lá e volta para cá. Então agora nós vamos fazer uma oração por você, pela sua família. Amém? Fique em pé no seu lugar, feche os olhos. Vamos fazer essa oração agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor aqui cada homem, cada mulher que entendeu que ele deve santificar a sua casa ao Senhor, dedicar os seus filhos, dedicar o seu casamento, os seus parentes, todos ao Senhor, meu Pai. Então que essa palavra fique no coração de cada um, de cada uma, para que ela dê bons frutos no passar dos dias, com os próximos acontecimentos que vai surgir na casa dela, que ela consiga praticar isso em o nome de Jesus. E entender, meu Deus, que às vezes parece que está piorando, parece que está acontecendo pior, mas não é. É porque ela não entendeu ainda como é o agir do Senhor. E o Senhor às vezes está permitindo algum problema, alguma situação, para que o familiar reconheça e se volte para ti. Então dá essa confiança a cada um, em o nome de Jesus. Diga assim seja. Mas agora dá um abraço aí na sua família, dá um abraço aí, dá um beijo. Graças a Deus. Amém. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui, né? Deus abençoe a todos. Amém.